Boa noite. Morreu hoje o jovem atropelado em Cubatão no último dia 14. No velório, a emoção da família e a esperança de que o caso seja esclarecido. O pedido no velório do jovem Ayrton Lima era de justiça. O estudante morreu ontem depois de 8 dias internado no hospital de Cubatão. No dia 14, o adolescente de 18 anos foi atropelado na frente dessa pizzaria, na Avenida Nações Unidas. Só eu sei que estou sofrendo. Só tenho ele como filho. Trabalho fora. Difícil. Hoje não, ele ficava em casa. Tudo que a mãe queria ele fazia, né? Nossa, era meu bebê, né? Tá começando a viver agora, 18 anos. Durante a madrugada, a família recebeu o apoio de muitos amigos de Ayrton que vestiam uma camiseta com a foto do jovem. Na frente, uma mensagem e na parte de trás a palavra justiça. Ayrton estava com a namorada e amigos conversando na beira da calçada da pizzaria quando um carro preto em alta velocidade acertou o jovem pelas costas. No trecho da avenida onde ocorreu o acidente, há uma placa de fiscalização eletrônica e uma lombada. E mesmo assim, as testemunhas contam que o motorista estava em alta velocidade. A polícia investiga o caso, mas até o momento não há novidades. Por isso, a família pede justiça e apoio da população para encontrar o culpado. Provavelmente alguém viu, alguém anotou placa, alguém viu a pessoa, liga para a polícia, entrega de qualquer maneira para ele não continuar tirando vida. Quantas vidas esse cara vai tirar para a polícia pegar esse cara? Quem é que vai falar para mim que foi o primeiro, foi o meu filho? O jovem Ayrton foi sepultado no início da tarde desta terça-feira. Familiares e centenas de amigos de Ayrton Lima participaram da cerimônia. O adeus ao estudante foi marcado por muita emoção. Do cemitério, as pessoas saíram em passeata pela principal avenida da cidade, a 9 de abril. E seguiram até o local em que Ayrton estava ao ser atingido pelo carro. Em frente à pizzaria, orações e pedidos por justiça. Na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E a justiça seja feita. Em Praia Grande, bandidos invadiram uma casa, roubaram e esfaquearam um homem. Toda a ação foi gravada pela câmera do computador da vítima. As imagens são impressionantes. O morador de Praia Grande dormia em casa durante a noite quando foi surpreendido por 3 homens. Um deles o ameaçava o tempo todo com uma faca, enquanto os outros procuravam dinheiro. R$400 foram levados. Mesmo assim, a vítima, um senhor de 59 anos, foi atingida por golpes à faca na barriga, nas costas e no pescoço. Ficou internada por 4 dias e já teve alta. Todo o ataque foi gravado pela câmera do computador da vítima, que estava ligado durante a madrugada. Até o momento, ninguém foi preso. Informações que levem a polícia aos suspeitos podem ser feitas pelo telefone 181. Não é preciso se identificar. Mais um dia de transtornos para quem utiliza as estradas da região. Novamente, o grande número de caminhões com destino às 2 margens do Porto de Santos provocaram congestionamentos. Às vésperas do início da movimentação de mais uma safra, empresários e autoridades portuárias tentam encontrar uma solução. Representantes de todos os terminais do lado direito do porto se reuniram com autoridades. A portas fechadas, tentaram encontrar soluções emergenciais para evitar o caos no maior porto do Brasil. A preocupação agora é com o início das safras de milho e açúcar que já começam a dar reflexos no Porto de Santos. Só para se ter uma ideia, na manhã desta terça-feira, o congestionamento de veículos na rodovia Anchieta chegou a 14 quilômetros.
caminhões parados literalmente. Ninguém entrava ou saía da cidade. Situação igual no viaduto da Lemoa, que dá acesso ao porto. No início da tarde, o congestionamento aumentou, chegou a 22 quilômetros. Uma reunião bem semelhante à de hoje já foi feita com representantes dos terminais do lado esquerdo do porto. O encontro foi depois do congestionamento, que quase chegou a 40 quilômetros, na rodovia Cônego Domênico Rangoni, por causa da safra de soja. Como alternativa, autoridades decidiram dividir as duas pistas da via. Uma delas ficou destinada aos caminhões carregados com contêineres, a outra com veículos que transportam grãos. E, além disso, um terreno à beira da rodovia deve dar maior fluidez ao tráfego. A Codesp deve implantar um novo sistema informatizado para a gestão de carga e descarga no Porto de Santos, que prevê a passagem obrigatória dos caminhões por pátios reguladores. Segundo o presidente do CAP, Bechar Abdala, a partir da próxima semana, a autoridade portuária vai licenciar empresas para administrar novos pátios. Os terminais terão 60 dias para a adequação, mas os que descumprirem essa regra podem ser multados desde já. Continua na UTI do Hospital Ana Costa, em Santos, a primeira vítima da gripe H1N1 da região. O estado de saúde da jovem é grave. A vítima é uma garota de 19 anos que mora no Guarujá. A jovem está internada em estado grave na UTI do Hospital Ana Costa, em Santos. Ela deu entrada no hospital ontem, grávida de 7 meses. A cesárea foi realizada às pressas. A criança está na UTI neonatal e respira com a ajuda de aparelhos. Segundo o boletim médico, a jovem corre sim risco de morte. Em todo o estado, desde o início do ano, já foram registrados 3 óbitos por causa da doença. Para combater a influenza A, o governo do estado realiza desde a semana passada a campanha de vacinação. Até ontem, 2,7 milhões de pessoas foram vacinadas. A expectativa é imunizar 7 milhões. Além de prevenir H1N1, a vacina imuniza para outros 2 tipos de vírus da influenza. Os postos de saúde da região funcionam das 8 da manhã às 5 da tarde. A vacinação pode ser tomada até essa sexta-feira. Andressa Ramírez para o Caderno Regional. E neste fim de semana, a campanha contra a dengue em São Vicente foi intensificada. Agentes de saúde, defesa civil e soldados do 2º Batalhão de Infantaria Leve saíram às ruas para conscientizar a população. Pedágio nos semáforos e panfletagens em praças e ruas de São Vicente. Esse foi o dia D no combate à dengue. A campanha realizada pela Prefeitura contou com o apoio da Defesa Civil e do Exército. O nosso trabalho, o nosso objetivo é o quê? Informar o munícipe a respeito das prevenções em combate à dengue, né? Tentar eliminar os possíveis criadouros. A cidade de São Vicente decretou epidemia de dengue desde o final de março. Até o momento já foram 1.111 casos confirmados e 2 mortes. Pelas ruas, a campanha que distribuiu folhetos informativos como esse ganhou o apoio da população. Todo cidadão teria que tomar bastante conta, acabar com ferro velho, com um monte de coisa, porque não adianta você combater e eu não combater, então fica difícil. Todo mundo tem que ter consciência disso, porque a dengue mata, né? Ela tá matando mesmo. Acho que quanto mais campanha fizer, para o povo ficar mais conscientizado, né? A Secretaria de Saúde de São Vicente divulgou hoje a causa da morte de Gessia Jesus de Lira, de 25 anos. Segundo o laudo do Instituto Adolfo Lutz, a jovem morreu de pneumonia. Ontem, vizinhos e familiares de Gessia realizaram um protesto na área continental da cidade. Para eles, a jovem teria morrido de dengue hemorrágica. Os manifestantes ainda acusaram a administração municipal de negligência médica. A seguir, a devoção a São Jorge na região. No dia do Santo Guerreiro, milhares de fiéis foram à igreja agradecer as graças alcançadas. Nós voltamos já. Mais de 12 mil pessoas que moram na Baixada Santista correm o risco de ter o título de eleitor cancelado. Saiba se está ou não na situação de
possível cancelamento, ela tem que verificar se ela não votou nesses últimos 3 turnos, seriam 2012 mais 2 de 2010. Se ela não votou nesses 3 turnos consecutivamente, ou seja, um seguido do outro, né, então ela comparece até o cartório dela ou qualquer cartório eleitoral para retirar a guia de multa, ou se porventura ele apresentou uma justificativa no dia da eleição, mas essa justificativa por algum motivo não foi digitada, ele pode levar ao cartório eleitoral a comprovação da justificativa para regularizar seu título. Certo. E essa multa é no valor de quanto? É R$ 3,51 por turno não votado. Certo. E quem não comparecer para regularizar essa situação até o dia 25, o que pode acontecer com a pessoa? A partir daí o título dela já vai estar cancelado. Após esse prazo, após o dia 25 de abril, com o título cancelado, o que ela precisa fazer? Ir até o seu cartório eleitoral, tem que pagar essas multas, né, recolher as multas, levar o seu RG, comprovante de residência e fazer uma movimentação nesse título para que ele saia da situação de cancelado para regular. A gente percebe que o cartório aqui está bem cheio. É que muitas pessoas se confundiram, acharam que não votei, não justifiquei na última eleição, preciso vir aqui. O pessoal pode vir, mas nesse momento a atenção de vocês é para essas pessoas que não votaram nas 3 últimas eleições. Exatamente. A pessoa que só tem um turno sem votar ou não votou em 2005 e agora em 2012 não votou, ela não corre o perigo de ser cancelado. Ela pode fazer essa regularização no momento posterior e aí vai ficar mais confortável para ela. Que documentos a pessoa precisa vir aqui? Só com o título, RG? Isso, ou com o título ou com o RG para a gente poder fazer a pesquisa no cadastro. O curso de formação de oficiais da Academia da Polícia Militar do Barro Branco, um dos mais concorridos do estado, está com inscrições abertas. São 220 vagas. As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de junho, exclusivamente pela internet. O endereço eletrônico é vunesp.com.br, a taxa é de R$ 130. Um programa implantado em Guarujá ajuda no desenvolvimento de crianças que ainda não frequentam as creches. Os próprios familiares são capacitados para tomar conta dos pequenos e auxiliá-los no aprendizado. Dona Marli é aposentada. Conta que estava à beira de uma depressão. Mas como será que ela conseguiu sorrir de novo? Simples, brincando com a neta de 3 anos. Brincando de casinha, né? De comidinha, e montar, inventar. E é esse o objetivo do projeto Creche em Casa, resgatar a infância. 75 mulheres de 3 bairros de Guarujá participam do aprendizado. Começam a entender melhor os pequenos. De uma maneira leve, iniciam o desenvolvimento das crianças com até 3 anos, para deixá-las prontas para ir à creche. E se unir brincadeiras com a leitura, então, melhor ainda. A criança que lê, ela viaja, né? Ela sonha, ela fica criativa. A capacitação da comunidade leva até 1 ano. Estreita os laços amorosos entre crianças, pais e avós e pode servir até de exemplo para outras cidades. Se nós temos um problema na questão de vagas de creche que não vai se resolver a pequeno e médio prazo, como é que durante esse período em que nós não conseguimos vagas suficientes, nós podemos estimular essas crianças e valorizar as pessoas que ficam em casa com essa criança. Então pode se tornar uma alternativa para a América Latina. Uma vez tinha um tatu bolinha, mas outra vez nasceu um monte de irmãos. Mais o amigo, mais a prima, o colega, a vizinha. E nessa vida meu tatu bolinha virou banana. Hoje, 23 de abril, é comemorado o dia de São Jorge. Em Santos, celebrações especiais foram realizadas na igreja que tem o nome do santo. Centenas de fiéis compareceram hoje à paróquia São Jorge Marte, no Estuário, em Santos. 3 missas foram celebradas em homenagem ao santo guerreiro. São Jorge foi, primeiramente, um tribuno, um centurião romano, um militar romano, no século II da nossa era, em que, assumindo a fé cristã, foi perseguido por Diocleciano pela sua fé e acabou morrendo mártir. A devoção a São Jorge é uma das mais antigas da fé católica, datada do século IV depois de Cristo. Ele é tipo o meu escudo da minha
das minhas tristezas, alegria, eu me agarro nele, né? Desde pequeno eu sou devoto dele e ele, sempre que eu peço as graças, eu sou alcançado. Ele abre os caminhos das pessoas. E São Jorge vence tudo, minha filha. Na parte de fora da igreja, artigos religiosos com a imagem de São Jorge eram vendidos. Todos queriam levar uma lembrança do santo para dentro de casa. Comprei também uma medalhinha, porque eu acredito que ela é bem poderosa e eu me sinto segura. Já veio com a blusa de São Jorge, aqui está levando uma outra. Isso, devoto, né? Todo ano a gente compra uma, aproveita para comprar umas lembrancinhas para os amigos também, né? Todo ano, né? É um santo protetor, nunca te falhou, em todos os momentos que você pediu, sempre esteve próximo. Eu pedi uma ajuda dele, ele sempre me ajudou, me pôs no caminho certo. Aí só depende da gente, né? Membros da Sociedade São Vicente de Paulo comemoraram o aniversário do fundador da entidade com missa em Santos. Centenas de pessoas compareceram à missa campal realizada no Macuco, em Santos. A celebração homenageou os 200 anos de Frederico Ozanam, fundador da Sociedade São Vicente de Paulo. A associação foi criada na França, com o objetivo de ajudar os pobres e os mais necessitados. Ozanam era um professor, doutor da Universidade de Sorbonne, que numa entrevista, numa palestra, ele foi questionado. Ele era muito cristão, católico, e foi questionado por que nós falamos tanto em pobres e não fazemos nada, nós na época na França. E aí ele resolveu, com mais um grupo de professores, de doutores da Sorbonne, criar uma conferência para olhar a realidade e, a partir desse olhar, ver de que maneira podia colaborar para a mudança. 180 anos depois da fundação, a Sociedade São Vicente de Paulo está presente em 142 países e atende mais de 1 milhão de pessoas no mundo inteiro. Em Santos, a associação está localizada aqui no bairro do Macuco. Nessa unidade são abrigados cerca de 52 idosos e atendidos mais de 300 jovens e crianças em situações de risco. A Sociedade São Vicente de Paulo, a base dela são as conferências. Nós temos grupos de conferências, cada uma com números de confrades, pode ser confrades e consórcias, no caso de mulheres, que se reúnem semanalmente para arrecadar, através de uma bolsa anônima, fundos para poder sustentar essas famílias. Em julho, acontece a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. O evento tem por objetivo propor uma reflexão entre os jovens católicos. 3 milhões de jovens, essa é a expectativa do comitê que organiza a Jornada Mundial da Juventude. Eu vou conversar com o Everton Avelino, que é coordenador do grupo que organiza aqui na Baixada, né? Como que os jovens aqui da região podem fazer para se organizar para ir até lá no Rio de Janeiro, né, em julho? Cada paróquia foi nomeada pelo comitê, pela comissão diocesana, de ter um responsável que vai estar coletando as inscrições e centralizando tudo na diocese. Então, o jovem que quiser ir deve procurar esse responsável dentro da sua paróquia. Qual a importância da jornada para os católicos, os jovens? A Jornada Mundial da Juventude começou com o Papa João Paulo II, hoje beato. É um chamado da igreja para o jovem, né? É levar o Cristo à juventude. Então esse é o objetivo do Papa para o início de todas as jornadas mundiais. Então quem quiser participar, fazer a excursão para o Rio de Janeiro, pode procurar a paróquia da região. Isso, procure na sua paróquia o responsável nomeado pela Comissão Diocesana da Juventude para fazer a sua inscrição. Ok, então obrigado pelas informações. Felipe Gongola para o Caderno Regional. Depois do intervalo, você vai conhecer os novos moradores do Aquário de Santos. Nós voltamos já.
A CETESB divulgou hoje um relatório sobre a qualidade do ar e das praias da Baixada Santista referente a 2012. Na avaliação das condições de balneabilidade, houve melhoria. A porcentagem de praias próprias passou de 2% para 35%. No santaportal.com.br você encontra todos os detalhes do levantamento. Transformar água potável em água salgada como a dos oceanos. Esta é a função de um novo equipamento do Museu do Mar em Santos. O equipamento parece complexo, é cheio de tubos, filtros. A intenção aqui é transformar a água potável em salgada. Como? Com este sal sintético que vem da Alemanha. Para cada 1 quilo, para 30 litros de sal sintético. Então, hoje em dia, no mercado existem várias marcas, principalmente vem da Alemanha, Israel, Estados Unidos e de várias partes do mundo. Hoje em dia não é pego mais águas do mar, porque tem muita proporção de parasitas, bactérias, principalmente poluentes. A experiência está sendo feita no Museu do Mar em Santos, uma das primeiras entidades da região a fazer a própria água salgada para as espécies. A água desse aquário aqui já foi totalmente modificada no museu, são cerca de 500 litros. Algumas espécies, inclusive, já vivem aqui. E o que os biólogos perceberam é que a qualidade dessa água é muito melhor daquela retirada no mar. E também a expectativa de vida dos peixes tende a aumentar. Uma água pura, né? Você tem água isenta de alguns sais que tem muitas sais e também organismos que tem no mar que muitas vezes não são interessantes. Outros aquários também já estão sendo preparados. Hoje o museu tem cerca de 50 espécies de corais que abrigam grande parte da fauna e em pouco tempo devem estar nesses espaços vivos, graças à nova tecnologia implantada. Com isso, espera-se aumentar também os turistas. Esta família de Campinas ficou impressionada com a transformação. A gente acha que a água salgada era só lá do mar, né? Aí, de repente, a gente chegou aqui, o rapaz explicou pra gente que eles estão preparando a água para não precisar usar de lá. Até porque o pessoal não respeita, muita poluição, aquela coisa toda. E aqui acho que vai ser uma coisa mais legal para os animais marinhos, né? E o melhor, quem vier até o museu vai conhecer mais as espécies para preservá-las. Como é que você vai preservar sem conhecer? Vamos preservar o mico-leão da Indonésia. Será que tem mico-leão na Indonésia? Então, traz o público para cá, mostra, isto é espécies do Brasil, isto são espécies do exterior, não são bonitas, não temos que preservá-las? Aí nós estamos no caminho certo. O Aquário de Santos conta com 5 novos moradores. São tartarugas que vieram do Zoológico de São Paulo. Recém-chegadas, essas 3 tartarugas da espécie Mussuan já ocupam o tanque do Aquário Municipal de Santos. Embora sejam pequenas em comparação com as demais, elas já são adultas e têm cerca de 1 ano e meio. No passado remoto a gente já teve Mussuan no parque, mas era só um exemplar que foi encaminhado para o orquidário depois e agora com esses 2 novos vem mais 2, tipo assim, soma mais 2 espécies para o plantel. As outras 2 moradoras ainda recebem tratamento. As tartarugas da espécie Tracajá são filhotes, têm cerca de 5 centímetros de casco. Segundo o biólogo, 6 meses é o tempo necessário para que elas se desenvolvam e convivam com as demais. As outras espécies de quelônios que a gente tem no mesmo tanque podem de alguma forma tentar predar elas, por conta de serem pequenas ainda, né? Então eles não reconhecem como sendo, assim, não sendo alimento. As outras tartarugas maiores do tanque podem achar que elas são comida para não correr esse risco, né, de terem uma predação dentro do tanque. A gente espera que elas desenvolvam um pouco mais, fiquem maiores um pouco e assim o público vai poder apreciá-las no tanque. As 5 tartarugas foram doadas pelo Zoológico de São Paulo. Os tracajás, por incrível que pareça, de tão pequenininhos, eles chegam a tamanhos até maiores que as Mussuan. Sim, com certeza. Os tracajás crescem muito mais, são uma fonte de alimento na região Amazônia, são muito consumidos pelos locais ali. Inclusive isso causa um risco para a espécie, né? Atualmente eles se encontram vulneráveis, né? São animais que estão na lista de animais de espécies vulneráveis, né? E tem essa característica de fazerem grandes, um fenômeno chamado arribada, né? Que eles fazem uma desova enorme em algumas praias da região do Amazonas ali. São consumidos ovos, são consumidos os animais adultos e isso gera um risco para a espécie, né? Recorde de trabalhos esse ano. Reconhecimento do mercado publicitário.
Em 5 anos de atividade, a Santos Film Commission é sinônimo de sucesso. O centro histórico, o porto, as praias, o jardim da orla e os morros. Santos possui cenários que encantam produtoras de todo o país. Nos últimos 5 anos, a cidade serviu de locação para 630 filmes, entre eles novelas, comerciais, curtas e longas metragens. Quem facilita esse trabalho é a Santos Film Commission. Vamos supor que uma agência de publicidade de São Paulo, da capital, queira fazer um filme, um comercial aqui, uma propaganda. Então eles entram em contato com a gente, eles informam que tipo de locação eles precisam, ou seja, um local para gravar, e a gente vai atrás. A partir daí vem um assistente de produção para cá, a gente leva esse assistente nos locais escolhidos, ele faz fotos, leva para o diretor, e o diretor escolhe, e aí é feita toda a marcação nos locais onde eles querem fazer esse filme. Só no primeiro trimestre desse ano, já foram 18 produções. Reconhecimento que foi destaque, inclusive, em uma reportagem no jornal Estadão. Uma pesquisa realizada recentemente com grandes produtoras de São Paulo apontou que a Santos Film Commission está entre as 5 melhores de todo o país. O Santos Film Commission foi eleita a 2ª melhor Film Commission do Brasil, onde funciona realmente como um grande set a céu aberto. A cidade de Santos é um grande cenário, né? E a gente foi eleito justamente por esse respaldo, por essa retaguarda que quem vem gravar na cidade encontra a partir desse trabalho que é feito pela equipe. O diretor dessa produtora já perdeu as contas de quantos trabalhos realizou em parceria com a Santos Film Commission. Santos é uma cidade que tem umas avenidas bonitas, tem ruas bonitas, tem um porto que é um diferencial, tem muita coisa legal para mostrar nos filmes. Então é um cenário praticamente pronto. E é bonito mostrar a nossa cidade. E ainda mais quando é uma empresa daqui, mostrando a nossa cidade através de trabalhos de outras, eu acho que é bem mais legal. Além de divulgar as belezas da cidade para o mundo, a Santos Film Commission movimenta a economia local. A estimativa é superior a 7 milhões de reais nesses 5 anos. Quando alguém vem para cá gravar, consome nos nossos restaurantes, no nosso comércio, contrata profissionais daqui, às vezes até elenco de apoio, se hospedam nos nossos hotéis, as pessoas que vêm gravar aqui. Então, dependendo do tamanho da produção, a gente chega a ocupar, que nem recentemente, 40, 50 quartos de hotel, né? Às vezes até em 2 hotéis se dividem, para poder o pessoal ficar hospedado aqui gravando. Cresceu, mais do que dobrou em relação a igual período do ano passado, ao primeiro trimestre do ano passado. A edição de hoje termina aqui. Pelo Santa Portal, você continua bem informado. Uma boa noite e até amanhã. Tchau.